que acontece? Se o Flamengo não tivesse desperdiçado esses pontos, o pessoal estaria falando aqui que era o campeonato mais sem graça da história. Falar um pouquinho aqui sobre o clássico, né? Minha primeira participação depois do empate em 1-1, Flamengo que abriu o placar no gol do Carrascal, né? Primeiro dele com o Manto, ele já tinha dado uma assistência e agora tem um gol, um jogador que acho que vai ajudar o Flamengo nessa sequência de jogos, né? E ele precisa se entrosar cada vez mais, ritmo, e o gol fez bem a ele. O Flamengo toma um gol de bola parada, né? Que é a arma do Vasco, principalmente ali no pé do Felipe Coutinho, e o Ryan de cabeça, achei que o Rossi saiu meio atrapalhado ali. Poderia ser um gol evitado? Poderia, né? Mas aconteceu. Me surpreendi um pouco com a escalação do Flamengo, os 3 ou 4 titulares, né? E os Coringas no banco. E aí, no segundo tempo, o Felipe começou a colocar o Arrasca, o Pedro, o Samuel Lino. Eu não lembro assim de um jogador que tenha uma participação importante nesse clássico, né? Eu acho que em números, o Emerson Royal na lateral direita foi um dos melhores em campo, né? Combatente ali, desarme, interceptações, ajudando também na criação de algumas jogadas. É outro que vem aí, né, adquirindo ritmo e cada vez se entrosando melhor com a equipe. O Varela é titular, isso é indiscutível. E na esquerda a gente tem aí a ausência do Alexandre em mais um jogo. O Flamengo deu indícios de que iria vencer, principalmente com a entrada, né, dos chamados titulares no segundo tempo, mas só ali no início da segunda etapa, né? Porque o Flamengo não conseguiu ser eficiente, como vinha acontecendo nos últimos jogos. E o Diniz preparou ali uma retranca e o Flamengo não conseguiu aí fazer o gol da vitória. É um empate amargo, um empate que diminui a distância para Cruzeiro e Palmeiras na tabela do Brasileirão, liga um pouco o sinal de alerta, né, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos, o Flamengo tem 1 jogo a menos em relação ao Cruzeiro, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, Santos e Juventude, o Flamengo tem o Sport lá no Recife. Mas assim, eu não estou preocupado com o Campeonato Brasileiro, ainda não. Eu vejo muita gente já jogando a toalha, acabou, o Flamengo deu o título para o Palmeiras, fazendo terra arrasada. Eu acho que isso daí é loucura, tá? Para mim, o Campeonato Brasileiro está aberto. Pode ter uma disputa dos 3 times até a final, até a 38ª rodada. A gente não sabe como é que vai acontecer aí, se algum time vai perder o gás nessa reta final aí de brasileiro. O Flamengo tem 2 jogos chaves no Maracanã. O Flamengo joga em casa contra Cruzeiro e Palmeiras. Então não dá para falar que o campeonato está decidido ainda, é muito cedo para você falar. Óbvio que esses pontos desperdiçados geralmente fazem diferença lá na frente. E o Flamengo deixa 4 pontos contra o Vasco. Me permita um pouco discordar do Felipe Luiz na coletiva quando ele normaliza esse empate contra o Vasco. Ele diz que empatar contra o Vasco num clássico é normal. E ainda teceu elogios ao técnico Fernando Diniz. Para mim não é normal empatar com um time que não vai lutar por nada no campeonato. Tá? Se você colocar elenco por elenco, mesmo o time que entrou em campo do Flamengo, dá um banho no time do Vasco. O Vasco tem ali o Ryan, que é um garoto que pode explodir pro futebol, tem o Coutinho, que é experiente, muito bom na bola parada, vem ajudando o Vasco, tem o Verratti, que não tá vivendo aí uma boa fase, a dupla de zaga do Vasco acertou, mas assim, não é um time que vai brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo desperdiçou 4 pontos contra o Vasco, mesmo contra o Grêmio, que também não vai brigar por nada, e o Flamengo desperdiçou 2 pontos em casa. Então, quer dizer, são pontos contra o Ceará também. São pontos que podem fazer. Né? O Santos. O Santos só venceu do Flamengo, não arrumou mais nada, entendeu? Então, o que acontece? Se o Flamengo não tivesse desperdiçado esses pontos, o pessoal estaria falando aqui que era o campeonato mais sem graça da história. Porque o Flamengo estaria com 10, 12, 15 pontos na frente, se não tivesse desperdiçado esses pontos, né? 4 pontos em relação ao clássico contra o Vasco, no primeiro e no segundo turno, né? 2 pontos desperdiçados em casa contra o Grêmio, 2 pontos desperdiçados contra o Ceará, enfim. Mas o campeonato é um campeonato longo, né? 38ª rodada. E você tem que manter uma regularidade. O Flamengo vai ter agora uma sequência, nesse final do mês de setembro, entre o início de outubro, que é uma sequência insana, não só de jogos, mas também de viagens.
Para você ter uma ideia, o Flamengo sai da Argentina e vai direto para São Paulo, nem vem ao Rio, né? Então o Felipe vai ter que dosar aí essa questão de preparação. Nem todos os jogadores estão 100%, e a gente viu isso, né? Muita gente esperava que o De La Cruz pudesse jogar o clássico contra o Vasco, e o próprio Felipe disse que o De La Cruz não estava 100%, e que ele relacionou para sentir ali se dava para colocá-lo em campo. A tendência é o De La Cruz 100% quinta-feira. A tendência é a gente ter o retorno do Jorginho. A tendência é a gente ter também o Alexandro mais pronto, mais preparado ali para a lateral esquerda. Mas isso tudo é assunto para daqui a pouco, Libertadores da América. Só dando uma pincelada aí em relação ao clássico. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra para o nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.